Olá, pessoal, e mais um podcast hoje com, mais uma vez, um assunto de extrema relevância. Nós vamos falar de câncer de uma maneira geral, porque dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. E para isso nós temos aqui o meu amigo médico aqui da Rede Mário Gatti, também amigo de faculdade, Dr. Pedro, que é oncologista aqui da Rede Mário Gatti. Pedro, qual a importância desse dia que está aqui na tela, Jéssica? Se você puder mostrar até uma arte que o Pedro trouxe que simboliza esse dia. Qual a importância do Dia Mundial do Câncer? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Esse é um tema muito importante para a gente, porque o câncer é aquela doença que é sempre colocada na gaveta, né? É uma coisa que a gente quer esconder, que a gente quer colocar em segundo plano, porque é um diagnóstico ainda muito estigmatizado. Um paciente com câncer é aquele que vai ficar no corredor do pronto-socorro, é aquele paciente que vai ser o último a ser visto num plantão, por exemplo, porque é um paciente que geralmente está mais debilitado, está mais estigmatizado mesmo, onde o médico, o pessoal da saúde no geral, vê esse paciente como uma pessoa que está prestes a morrer. Tá Será que prestes. é quase como uma. Antigamente se ouvia. Antigamente eu acho que hoje ainda nós podemos falar isso. Você ouviu falar câncer, é quase que uma sentença de morte, Sim, né? sim. Derruba a pessoa na hora ali, né? Eu vou morrer, é o primeiro Com pensamento que certeza. vem. E eu atendo muitos casos novos diariamente, toda semana, e a gente vê que o próprio paciente chega com esse preconceito. Ele chega com essa ideia de que, a partir do momento que vai correr um tratamento na veia, uma quimioterapia, por exemplo, ele vai vomitar instantaneamente, ele vai perder os cabelos instantaneamente, como a gente vê muitas vezes na novela, na TV Uhum. ou no próprio YouTube, a gente vê isso acontecer. Mas no dia a dia nosso, do médico oncologista, a gente vê que esse paciente vai viver com câncer, não ficar vomitando 24 horas, não ficar passando mal, e a gente quer que ele vá passar tranquilamente os dias com o tratamento. Uhum. E esse dia é um dia mundial com importância de prevenção, de promoção de saúde, importância no paciente. Essa campanha ela é sempre dividida num triênio, né? São 3 anos do mesmo tema da campanha, como se fosse a campanha de solidariedade. E esse triênio de 2025 a 2027, ele é centrado com o paciente como centro de atenção, Uhum. não o câncer como centro de atenção. Por quê? Muitas vezes eu trato os pacientes e eu vejo, por exemplo, uma piora daquele paciente, dos exames, e o paciente está indo otimamente bem. Uhum. Às vezes, num cenário SUS, eu tenho um paciente que vai ter poucas linhas de tratamento, em que cada piora do exame, se eu trocar o tratamento, muitas vezes eu chego numa linha final, Uhum. onde eu não vou ter mais tratamento para aquele paciente, e muitas vezes eu vou estar tratando o papel, porque o paciente está bem clinicamente, tratando uma doença grave e muitas vezes incurável. Uhum. E se eu tratar o papel, não o paciente, eu vou deixar como? Um paciente que não vai ter linhas de Esperança, tratamento, uhum. esperança, expectativa de vida. Então, aquele paciente ele vai invariavelmente falecer do câncer. Com os tratamentos que eu vou oferecer para ele, a gente vai prolongar esse processo. Eu escutei recentemente e o tratamento de pacientes oncológicos não faz parte da minha rotina, então eu Sim, posso dizer que eu escutei quase como um leigo, né? sim. Em que eu não estou, eu estou tratando, eu vou viver com esse câncer, como se Isso. fosse realmente um aumento de expectativa de anos de vida e de qualidade de vida com as novas terapias, né? Químio, imunoterapia, a Sim. própria radioterapia. Isso é fato? Isso é fato, com certeza. A gente vê que antigamente, pensando antigamente próximo, 20 anos atrás, invariavelmente um diagnóstico de câncer era um diagnóstico de morte. E a gente via o paciente passar por um tratamento que muitas vezes era o único que ele ia conseguir fazer,
ou muitas vezes ele passar por um diagnóstico muito tardio, coisa que a gente tem visto cada vez menos frequentemente, mas num cenário de Brasil, no sistema de saúde que a gente apresenta atualmente, é ainda uma coisa bem frequente. Mas esse paciente ele vai, muitas vezes com o tratamento, conseguir não falecer da doença, ou nos casos mais avançados, que ele vai viver um longo tempo com a doença. Pensa num paciente que tem uma cardiomiopatia hipertrófica, então ele tem o coração dilatado. Uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, o coração não vai voltar ao normal, certo? Então, o tratamento desse paciente, a gente vai entrar num conceito que é um tratamento paliativo, ou seja, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, acesso a todos os tratamentos que eu vou fazer tratamento para melhorar a qualidade de vida dele, ele não vai curar do coração ruim. Com o câncer, eu também tenho esse conceito. Quando eu estou tratando um câncer grave, o tratamento paliativo vai significar para o paciente que eu vou tratar um câncer por um tempo prolongado e o paciente vai invariavelmente morrer do câncer, mas por um tempo mais prolongado. Ou seja, estar em tratamento paliativo significa que você está à beira da sua passagem, da sua morte? Não. Significa que você vai tratar para que você, algum dia, que pode ser rápido, lento ou muito lento, falecer do câncer. E com os novos tratamentos, você consegue que aquele paciente, que se você olhar novamente no papel a estatística que ele vai viver, por exemplo, 3 meses. E a gente com o tratamento fez que ele vivesse 2 anos, 5 anos. Atualmente eu tenho aqui no Hospital Mário Gatti um paciente que acompanha e faz tratamento de câncer de próstata desde o ano 2000. Lembrando que a gente está no ano de 2025. Então, 25 anos de acompanhamento, tratamento e em tratamento ativo. Ou seja, ele tinha o diagnóstico com 60, agora com 85 anos. É um tempo muito prolongado. Então, a gente vê, antigamente com os tratamentos, a gente não conseguia uma sobrevida de 5 anos, uma sobrevida de 1 ano. E atualmente a gente vê que com os tratamentos mais modernos, cada vez o paciente vivendo mais. E morrendo de outra coisa, por exemplo, do coração ou de alguma complicação de AVC, por exemplo. Ou alguma outra doença crônica. Ou alguma doença crônica. Diabetes, hipertensão, né? Sim. Pedro, eu vou tomar liberdade porque você falou da insuficiência cardíaca, que talvez muita gente não conheça. Sim. Mas o HIV sim, e a AIDS, que muitas pessoas conviveram na época em que a AIDS o diagnóstico de AIDS é a doença, a manifestação, mas o diagnóstico do HIV positivo era uma sentença de morte em alguns anos. E hoje em dia também, assim como o câncer pode ser incurável, mas é uma doença incurável, mas que você tem um prognóstico de uma vida com qualidade longa muito bom. Com certeza. Então, acho que é um exemplo também, né? Que a gente pode trazer. A gente tem esse paciente como um paciente portador de HIV que vai morrer de outra coisa, igual o paciente com câncer. Muitas vezes ele é portador de câncer e vai falecer de alguma outra patologia, de alguma outra doença que não o câncer. Isso que a modernidade tem trazido para nós, a gente fazer um tratamento mais efetivo, com menos efeitos colaterais e com mais qualidade de vida. Então você deixa de falar. É claro que é bom frisar que o câncer tem cura em muitos dos tipos de câncer, né? Mas outros que você ainda não tem cura, mas você tem esse outro viés, né? De prolongamento de tempo de vida e qualidade de vida. E pensando assim, se eu lembrar nas estatísticas, no ano está programado para o ano de 2025 uma estatística mundial de 20 milhões de diagnósticos de câncer, no geral, independente do tipo do câncer, e uma estatística também de 10 milhões de óbitos por câncer no ano de 2025. Então é um número muito grande. Quando a gente olha os números de forma nua e crua, a gente acha, nossa, é um número grande, mas a gente nunca está vivendo esse processo. A gente não está lá com um familiar falecendo de câncer, ou um parente próximo em tratamento de câncer. Então, olhar os números de forma crítica é muito importante para a gente. Por quê?
Só no Brasil, a estatística são 700 mil casos novos de câncer por ano. Por ano. Uhum. E com esse número crescendo. Muitas vezes a gente vai ter um número crescente pelo fato da medicina estar evoluindo muito. Primeiro porque tem diagnóstico. Sim. Né? Outro fator é que a população está envelhecendo também. Sim, também. Estamos vivendo mais. Quem vive mais tem maior chance de ter câncer. Com certeza. Né? Se a gente pensar numa estatística, mundialmente, 1 em cada 5 pessoas vão ter câncer no geral. Uhum. Então é uma estatística muito grande. 1 em cada 12 mulheres vão falecer de câncer e 1 em cada 9 homens vão falecer de câncer no geral. Então esse dado é do Pan American Health Organization, é um dado que está veiculado na internet, então a gente está sujeito a isso. Então a gente vai pensar o que eu posso fazer, por que é importante o Dia Mundial do Câncer? Porque eu vou fazer promoção, eu vou fazer prevenção. No ano a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente tem várias campanhas que são mensais sobre o câncer específico da próstata, o câncer específico da mama, mas os outros tipos de câncer que também continuam existindo, também a gente tem visto mais campanhas, surgimento de mais datas importantes no câncer que a gente pode fazer um meio de promoção de saúde, ou seja, dia 2 vai ser a data de que vai ser comemorado o Dia Mundial do Câncer. A gente tem o Dia Mundial Sem Tabaco, por exemplo. Atualmente a gente tem um dado que tem sido muito importante, principalmente para vocês que cuidam também da saúde bucal, que o álcool ele foi promovido, se bem dizer assim, a um carcinógeno tipo 1. O que significa isso? Que o álcool atualmente ele é correlacionado ao surgimento de pelo menos 7 tipos de câncer diferentes. Câncer de esôfago, câncer de boca e vários outros tipos de câncer. E ele foi promovido a um carcinógeno tipo 1. Isso significa que ele está do lado do cigarro, por exemplo, como um causador de câncer. Não tem um estudo, Rodrigo, que eu fale para você assim, qual a dose segura de álcool? Uma taça de vinho, 2 cervejas, não tem uma dose segura de álcool. Hoje em dia é difícil você fazer uma política pública Sim. E que fale assim, não pode mais consumir álcool. Sim. Como nós tivemos muito sucesso em relação ao tabaco. Ao cigarro. Sim. Eu acho que o álcool, culturalmente, é mais difícil. Sim. Mas esses dados que você está me falando, realmente, quanto de álcool eu posso tomar? O ideal hoje seria nada. Nada. Né? Ideal Essa seria nada. É a realidade. Porque, pensando em dados, o álcool, nos Estados Unidos, ele é considerado a terceira causa de câncer. A terceira causa de câncer. Nos Estados Unidos, a primeira causa tem causa relacionada à obesidade e tem causa relacionada também ao tabagismo. Então, o terceiro primeiro o tabagismo, segundo a obesidade e terceiro o álcool, com 100 mil casos novos por ano de câncer relacionado ao álcool. Ao uso abusivo de álcool, por exemplo. Então, a gente tem uma política de prevenção, uma promoção em saúde, de ter meios de divulgar, conscientizar a população no geral sobre isso. Muita gente acaba tendo o álcool como se fosse uma válvula de escape. Eu tenho uma semana muito ruim, vou tomar uma cerveja, por exemplo. Eu sofro no meu trabalho, então vou sair e tomar uma dose de pinga, por exemplo. Então, isso é muito difícil. Conceito popular até que vou tomar um copinho de cerveja porque isso faz bem. Sim. É bom para o coração, tal. E nós sabemos hoje que não faz bem. Em nenhuma dose, nenhum tipo de bebida, nem o copinho, a tacinha de vinho. Por isso que eu poderia chegar para você e chegar numa consulta médica e falar para você, Rodrigo, então a indicação sua, porque eu não tenho uma dose segura que você pode fumar um cigarro por dia, então. Porque eu não tenho uma relação causal. E atualmente a gente tem visto relação causal
do tabaco com câncer de pulmão, do tabaco com câncer de boca, por exemplo, e agora o álcool com relação a esses todos os tipos de câncer. Então é uma relação causal. Consumo excessivo vai gerar câncer. Não é, eu tomei uma dose de destilado quando eu tinha 18 anos, vou ter um risco muito aumentado de câncer? Não, mas o uso abusivo dessas substâncias crônico, tabaco, álcool, principalmente a obesidade também tem um risco. Que tem um viés com os alimentos hiperindustrializados, né, manipulados. Sim. Então a gente vê tudo isso. E o Dia Mundial do Câncer é importante para a gente para isso, para promover saúde, para colocar na cabeça das pessoas que o câncer ele não é uma brincadeira, uma coisa tranquila que o paciente vai passar. Igual tem um vídeo que viralizou na época aí, dezembro, novembro, de uma médica falando que câncer não existia, que câncer era inflamação, e eu tenho muitos pacientes que assistiram o vídeo e ficaram muito bravos, porque imagina você estar dentro da piscina e falar que não, aqui não tem água, aqui a gente está num ambiente que não existe. Rede social, infelizmente, aceita tudo. Daí a importância desse canal até para trazer informações que tenham um embasamento científico. Com certeza. E nesse dia, especificamente, você está falando de promoção de saúde, que é evitar álcool, tabaco, diminuir a obesidade, incentivar a atividade física, uma alimentação mais saudável, que, na verdade, vai ajudar a promoção de saúde em geral, né? Sim, com certeza. Controle de hipertensão, diabetes, toda uma gama de doenças, né? Sim. E aí, inclusive, o câncer, né? Com certeza. E a gente vê que com a prevenção, né, a gente consegue um diagnóstico mais precoce. Com um diagnóstico mais precoce, eu vou ter uma chance de até 95% de chance de cura. Você me deixou com um pouco de medo no começo, quando você falou assim, todo paciente de câncer pode morrer, pode viver com câncer, mas quando falo em câncer para a população, por exemplo, se eu falo de um câncer de pele, eu posso ter mais de um tipo de câncer de pele. Com certeza. Eu falo de um câncer de pulmão, posso ter mais de um tipo celular causando aquele câncer. E cada um vai ter um desfecho final e um tipo de tratamento. Sim. Então, a gente tem que falar da gravidade, né, mas também da esperança, né, de que muitos desses têm cura ou não. Com certeza. Muitos cânceres diagnosticados no início vão ter chance de cura, sim. E por isso que essa é a importância desse dia e das campanhas que o governo tem, para a gente conseguir um diagnóstico mais precoce. Atualmente, o câncer que mais mata, no geral, é o câncer de pulmão. E aí, por que ele vai ter uma incidência muito grande? Porque a gente tem diagnóstico tardio. E a gente tem uma alta exposição ao tabagismo, por exemplo. Ainda tem. Então, não tem um dado seguro para a gente falar, é seguro o paciente consumir tanto de tabaco. Então, não tem, não existe. O consumo tem que ser zero. E por isso a política que a gente teve um grande sucesso foi de impedir o consumo de tabaco dentro dos restaurantes, dentro dos hotéis. Isso já foi um grande passo para a gente. E aí, cabe ao governo pensar em estratégias para diminuir também o consumo de álcool e mostrar para a população que a gente está num risco dentro da nossa casa, um risco que está ali, a gente está inerente a esse risco. E isso é muito importante porque a gente vai ter, novamente, 700 mil casos novos de câncer todo ano. Longe da gente é difícil. Imagina a gente estar com um parente passando por esse processo. Ou nós mesmos. Nós falamos, então, de promoção de saúde, né? Tirar esses hábitos, melhorar a qualidade de vida, que aí muitas vezes parte até da atitude individual, né? Sim. Mas nós podemos estimular isso de alguma forma. E quando se fala em prevenção, diagnóstico precoce, nós estamos falando de câncer de pulmão, por exemplo, que é o mais incidente, que você me disse, né?
como fazer o diagnóstico precoce, né? Essa é a dificuldade. No SUS a gente não tem uma política definida de prevenção para o câncer de pulmão, a não ser a diminuição do tabagismo. A gente não tem um programa, por exemplo, de tomografia de baixa dose para o paciente que tem um risco elevado de câncer de pulmão, por exemplo, tabagismo. Geralmente, a saúde suplementar, o convênio, eles têm alguns programas de prevenção que incluem a tomografia de baixa dose para quem tem um certo tempo de tabagismo. Ou seja, o paciente vai fazer a cada ano ou a cada 2 anos uma tomografia de baixa dose, para não expor ele a tanta radiação e ter um diagnóstico precoce. A gente teve na época da pandemia um diagnóstico mais precoce de câncer de pulmão. Por quê? Qualquer sintoma respiratório, a pessoa associava a infecção pelo COVID e com isso ia ao pronto-socorro, ia à unidade básica de saúde. Muitos pacientes. E tomografou muita gente. Então eu tenho pelo menos 5 pacientes que estão acompanhando câncer inicial descoberto na pandemia. Olha só. Então, é uma coisa que ainda não tem um plano de prevenção. Mas é uma política pública, que tem que ser pensada. Em relação à mulher, por exemplo, a gente já tem a mamografia, que é um exame muito seguro para o diagnóstico mais precoce, o ultrassom da mama, até a prevenção em relação à coleta do Papa Nicolau. Câncer de colo de útero. Para câncer de colo do útero. Atualmente, ainda mais, uma prevenção muito importante que a gente vai ter, principalmente para câncer de colo de útero e câncer de cabeça e pescoço, é a vacinação do HPV, Sim. Que é uma segurança que a gente tem com campanhas regulares de vacinação, com vacinas muitas vezes sobrando nas unidades de saúde, até por não conhecimento disso e com a redução muito importante de incidência de câncer causado pelo HPV. Os meus 2 filhos foram vacinados já. Sim. Né? O meu quando foi vacinado, tem que fazer a segunda dose, e agora mudou, dose única. Né? Então ficou mais simples ainda. E aí nós temos falado da saúde do homem também, Sim, né? Que certeza. Na verdade é os maiores tabagistas, talvez. E aí pensar no câncer de próstata, no próprio câncer de intestino, com a colonoscopia, que é outro exame também, uma dificuldade do Sistema Único de Saúde de prover esse exame preventivo, né, a partir dos 50 anos. No homem, a gente pensando na próstata, então a realização do exame de toque, que ainda tem muito estigma também, e do PSA, acima dos 50 anos, tendo um valor alterado, encaminhado para uma biópsia, a gente consegue muito sucesso no tratamento e no acompanhamento desses pacientes. E em vista da colonoscopia, é um exame mais difícil da gente conseguir pelo Sistema Único de Saúde. Mas eu sempre falo para o paciente, para o familiar, para os meus atendimentos como médico no geral, que o paciente é dono da própria saúde. Você não vai no posto e coloca um combustível de baixa qualidade, qualquer um que tem. Então, a gente está ali sujeito a vários tipos de doenças, então eu vou colocar no meu corpo, na minha saúde, alimentos de baixa qualidade, consumo excessivo de álcool, tabaco. Então isso é importante para a gente ser dono da própria saúde. Quando você foi vacinar seus filhos, eu acho que você ficou um pouco mais seguro, mas você também teve medo, porque tem muita ainda fake news sobre a medicina, principalmente. Qualquer coisa vai virar um tratamento ou contra câncer, ou aquele tratamento vai causar câncer. Uma fake news que teve muito grande é que a vacina do Covid gerava infertilidade na mulher, ou gerava alguns tipos de câncer. O câncer é uma loteria que a gente vai jogar. A gente está sujeito a ganhar nessa loteria, infelizmente. Mas pode ser que você faça tudo errado a sua vida toda e nunca acerte as 6 dezenas da Mega Sena. Entendeu? Então,
não tem um exame que eu fale para você, Rodrigo, esse exame vai ser o bam, 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 que fale pra gente, ó, você não tem chance de ter câncer ou você tem chance de ter câncer. Mas você vai ver muitos desses médicos alternativos falando, ó, faça esse exame ou aquele exame que vai ser a solução da sua vida. Porque ainda na medicina a gente tem as fake news, né? E por isso que é importante a gente ter cada vez mais eventos como esse de promoção, de contar para as pessoas sobre um dia tão importante para o médico oncologista e para a população no geral, e para a gente ter noção que no nosso meio alguém infelizmente vai ter câncer. E a gente tem que saber lidar com isso e também conseguir amparar. Por isso é tão importante a gente ter informações sobre e saber que num tratamento oncológico o paciente vai ter altos, vai ter baixos e a gente vai estar lá para amparar e ter uma boa equipe multi, ou seja, ter uma equipe composta por nutricionista, fonoaudiólogo, serviço social, porque muitas vezes um paciente que frequenta um ambulatório aqui de oncologia do SUS, ele não vai ter, às vezes, dinheiro para comprar para passagem, para comprar para ter um alimento em casa. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que perdeu muito peso durante a quimio e chega, ah, não, é que eu não tive, a gente vai investigar o porquê, ah, não tinha dinheiro para comprar comida porque eu estou vindo muitas vezes aqui fazer tratamento. Então, isso é muito real na atualidade, no geral, assim, dos pacientes que estão passando pelo tratamento. Se a gente olhar algumas estatísticas que, se eu pensar um país desenvolvido, a chance da população geral de ter câncer é 1 em cada 9. Um país em desenvolvimento, e o Brasil principalmente está lá para baixo no nível de desenvolvimento, a gente vai ter, às vezes, 6 vezes mais chance desse paciente ter câncer, com uma estatística de 1 em cada 27. Então, a chance é muito maior. Ô Pedro, e isso é decorrente dos hábitos de vida, da dificuldade de acesso Acho que à saúde? Principalmente é uma soma disso, desculpa te interromper, é uma soma de tudo. É a dificuldade do acesso, é o paciente que está... Muitas vezes ele não consegue sair do trabalho, porque o trabalho é o principal sustento dele, e às vezes os hábitos de vida que aquele paciente vai ter. Mais doenças, o HPV, por exemplo, mais doenças contagiosos. Isso, e a gente vê, por exemplo, uma pessoa que trabalha na carvoaria, queimando madeira para virar carvão. Como que eu vou instruir ele sobre EPI, sobre equipamento de proteção individual? Como que eu vou falar para ele, ó, você tem que parar de trabalhar com essa profissão, porque isso vai te gerar câncer de pulmão. Então é difícil eu falar para um pai de família que ele tem que parar de trabalhar, de sustentar a família dele, porque ele vai ter câncer. E a gente vai impactar muito na saúde dele e da família. Porque eu vou tirar o sustento dele, mas se ele tiver um câncer e falecer dele, a gente vai tirar o paciente do geral. Entendeu? Então, cada vez mais desenvolvendo essas campanhas, desenvolvendo as prevenções e as promoções de saúde, a gente vai cada vez melhorar no geral. Quando você fala o brasileiro, por exemplo, ele tem mais chance de morrer de câncer ou nós temos realmente uma incidência maior? Uma incidência maior. Uma incidência maior. Uma incidência maior do que os países desenvolvidos. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando, porque o hospital, nós somos o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, municipal. Sim. E ele é muito... Tudo que aparece na mídia, normalmente, é voltado ao pronto-socorro, o que aconteceu no pronto-socorro, mas se deixa de considerar essa enorme estrutura que tem UTI, centro cirúrgico, enfermaria, laboratório, farmácia gigantesca, parte de nutrição, preparo de comidas. Sim. E talvez um dos lugares mais bem equipados e bonitos e acolhedores do hospital, que é a oncologia. Sim. Como é que que nível de oncologia o hospital tem e como é que vocês conseguiram chegar nesse patamar de atendimento que nós podemos falar que é elevado? Com certeza.
Então, atualmente, a gente tem um serviço bem completo. A gente é uma Unacom e a O que gente conta... significa Unacom? significa, conforme a gente vai andando no grau de desenvolvimento da unidade, você vai subindo, ou você é um CACOM, ou você é um Unacom, e a gente tem essa definição como Unacom, e a gente tem atualmente o serviço de radioterapia, que é um serviço completo, ou seja, os pacientes de Campinas têm esse acesso a esse tratamento da mesma forma que o paciente da saúde suplementar tem. Uhum. A gente tem, então, aqui na oncologia, a radioterapia, a nossa sala de infusão, que é uma sala completa, com leito, com cadeiras de infusão, a farmácia Que é oncológica, infusão quimioterapia, né? isso, infusão de quimioterapia. A farmácia oncológica ela é bem completa em relação a tudo que a vigilância sanitária exige para a gente, porque não é só abrir uma farmácia e começar a manipulação da quimioterapia, é um processo muito específico. Aí a gente tem atualmente a farmácia muito completa e com os níveis de exigência que são os mais tops possíveis. A gente conta também com uma equipe médica completa, então todo dia tem pelo menos 2 oncologistas. A gente tem também aqui na oncologia, para os pacientes que são nossos pacientes fazem quimioterapia conosco, o serviço de cuidados paliativos. Ou seja, é um serviço completo que tem um médico específico, que é o médico paliativista. A gente tem a equipe multi completa com serviço social, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, e tudo isso a gente vai conseguir que o paciente se sinta mais acolhido ali. Por quê? O processo de saúde e doença, principalmente para o câncer, é um processo difícil. E esse paciente estando acolhido pela família, pela nossa equipe multi, pelos cuidados paliativos e pela estrutura que o hospital tem, o paciente está melhor assessorado ali, de forma que ele vá, se ele tiver uma intercorrência, em vez dele ficar 12 horas numa porta de pronto-socorro ou num PA, ele às vezes é atendido aqui com um nível de resolutibilidade muito grande, e para que eu consiga que aquele paciente não precise ser internado, que ele não precise de ficar às vezes 2, 3 dias num corredor esperando alguém que vá saber alguma coisa do caso dele. Então a gente tem um serviço atualmente muito completo e pensando no serviço público, né, um serviço único de Eu acho que até saúde. essa interface oncologia tão próxima do pronto-socorro, Sim, quando o paciente que está sendo atendido aqui na oncologia ele tem alguma intercorrência e tem que vir até o pronto-socorro, pelo que eu sempre percebi, há um nível de conexão grande e essas informações acabam chegando muito rápido, inclusive com o oncologista indo prestar esse atendimento e sim, esclarecendo sim. a doença do paciente à equipe que está A no gente tem uma pronto-socorro. interface muito grande, porque a partir do momento que a gente não vai conseguir resolver aquele problema do paciente naquele momento ou até o fim do plantão que a gente tem que dar uma definição para ele. Se ele tiver ruim ainda, eu preciso mandar ele para algum lugar. Não vou mandar ele lá para a UPA, por exemplo. Por quê? A um prédio de distância eu tenho o pronto-socorro, que muitas vezes é superlotado, sim, mas a gente consegue que o paciente que vá precisar desse atendimento eu consigo direcionar com o médico da sala de emergência, eu consigo direcionar para que, ó, esse paciente, esse é o plano terapêutico, é isso que a gente tem como meta para ele, porque muitas vezes o paciente chega sem saber informar direito, a família menos ainda. Se eu estou na porta de um PA, eu estou sempre superlotado e Sem grandes informações, sem sem grandes ter muito informações. O paciente o às que vezes é mal fazer. informante, então eu vou ficar com aquela batata quente e a gente não sabe quem vai assar, entendeu? Então, muitas vezes eu tendo esse serviço bem completo, eu chego já com um plano terapêutico, com meta, com teto terapêutico do paciente, para que eu não faça nem a mais nem a menos do que ele precisa. E aí você falou, é um NACOM, Hospital Municipal de Isso, Campinas. isso. Você atende pacientes de quantos municípios?
Dá. Idealmente é para ser somente no município de Campinas, porque a gente é um serviço municipal. Só que atualmente a marcação das consultas é feita pelo CROSS estadual. Então, por que ela é feita pelo CROSS? Vamos supor que a gente precisa de um tratamento de oftalmo. Oftalmo a gente tem, por exemplo, aqui em Campinas, no Penido, tem no Ouro Verde e na PUC. Vamos supor que a fila da PUC esteja no 35, no Penido esteja no 100 e no Ouro Verde esteja no 2. Se eu falar para o meu paciente, você vai ter que necessariamente passar no Penido, ele vai ser o 101, enquanto no Ouro Verde ele seria o terceiro. Então o governo não acha justo isso, o que não é mesmo, e falou, agora eu que mando nessa fila, ou seja, eu não consigo colocar um parente meu para tratar aqui no Ariugate, ou seja, quem vai colocar esse paciente aqui, ou num outro serviço que atende a SUS em Campinas, vai ser a regulação de vagas. Então, tendo essa organização da regulação de vagas, a gente vai necessariamente atender os pacientes de Campinas e muitas vezes do entorno também. Eu tenho vários pacientes de outras que estão acompanhando comigo há mais tempo de várias regiões. Uhum. Tenho pacientes de até outros estados que infelizmente acabam vindo para cá porque o paciente não tem às vezes acesso ao serviço de saúde lá, na cidade dele. O que é uma coisa ambígua, porque o SUS ele é universal, tem que ser universal, mas a gente vê que às vezes o SUS é diferente de uma região para outra. Eu fiz essa pergunta como provocação mesmo. Sim, tá querendo espetar. Não é espetar, é para mostrar que o hospital, apesar de ser municipal, e em todas as especialidades, se eu falar de neurocirurgia, procto, bucomaxilofacial, tá? As cidades ao redor, elas acabam encaminhando pacientes. É para valorizar o Hospital Mário Gatti, né? Sim. Porque esse pronto-socorro cheio, muitos pacientes, demanda na oncologia, talvez, nas outras especialidades, é porque nós atendemos uma região de... São milhões, às vezes tem mais moradores nessa região do que países, né? Uma região de mais de 5 milhões de habitantes. Sim. Vezes, né? Então... E a gente vai ter cada vez mais essa superlotação, porque mais diagnóstico de câncer no geral, envelhecimento da população, mais campanhas de prevenção. Então, cada vez mais esse número tende a subir e a gente vai cortar um dobrado para conseguir atender esses pacientes. Ou vamos buscar investimentos e crescer, contar com apoio político, porque mostra para quem vem aqui conhecer essa unidade, é realmente algo para se orgulhar. Sim. Se há uma demanda, nós precisamos de investimento e de crescimento. Com certeza. Por último, nessa câmera aqui, o que você gostaria de deixar de mensagem para o Dia Mundial do Câncer? Gostaria de deixar de mensagem que a gente promova a saúde, que a gente lembre que o paciente com câncer ele é uma pessoa normal, com sentimentos, com medos também, e a gente tem que estar do lado dele para entender, ajudar e partilhar as experiências boas que a gente tem. Lembrar que o paciente que tem câncer, ele é pai de alguém, ele é mãe de alguém, ele é o amor da vida de alguém. Então a gente vai ter que lembrar que a gente tá desse lado da cadeira como médico, mas um dia eu posso estar do lado de lá. Então eu tenho que tratar esse paciente da melhor forma possível e pensar que um dia a gente vai ver muito mais curas do que muito mais tristezas. É isso. Acho que abre aqui para mim, por favor, Jéssica. A Jéssica está ali emocionada, né? E tem razão. Não é uma doença fácil, mas nós que acompanhamos o dia a dia, câncer, eu sempre falo, tem um livro que marcou minha vida, que se chama O Imperador de Todos os Males, e ele conta a história do câncer em geral. Já disse que cada tipo de câncer tem um comportamento, mas ele mostra o tamanho da evolução que nós tivemos e que ainda teremos, né? Hoje nós não morremos mais de doenças infecto-contagiosas,
graças a Deus, a evolução da medicina. Estamos morrendo de câncer mais porque estamos vivendo mais. Então, tem o lado bom, é o copo cheio também, né? E que parte dos cânceres tem cura, como o Pedro disse, né? Tratamentos de longo prazo, aumento de sobrevida, qualidade de vida. Então, não é uma doença para que se receba notícia como uma sentença de morte, mas sim como um momento de esperança, fé e que talvez sorte de cair na mão de profissionais como o Pedro e num setor como a oncologia aqui da Rede Mário Gatti, que realmente nós já fizemos algumas matérias lá, é um setor de dar bastante orgulho em ser campineiro e fazer parte dessa instituição. Pedro, muito obrigado. O que precisar para divulgar e nós falarmos sobre prevenção, promoção de saúde, o canal está sempre aberto. Muito obrigado. Valeu. Fechou. Tchau, pessoal. Até o próximo Podgat e não se esqueça, você também é responsável por sua saúde. Então, coma bem, evite esses hábitos, cigarro, bebida alcoólica, faça exercício físico, certamente você estará um pouco mais fora dessas estatísticas. Um forte abraço, até o próximo programa.